Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria muito grande poder estar aqui fazendo aquilo que eu amo e levando um pouquinho para vocês de saúde, de conhecimento, mobilizando saberes, a gente consegue mudar muito a nossa vida, né? Essa palestra é muito significativa para mim, tá? Eu sou nutricionista, pós-graduada, fazendo mestrado, eu estou trabalhando diabetes tipo 3 e microbiota intestinal. E essa palestra é muito significativa porque eu fui convidada para ir para Londres e eu ministrei essa palestra lá. E foi muito legal porque nós pudemos fazer a palestra e nós construímos várias receitas, vários alimentos, e esses alimentos foram servidos, né, para a maior parte nutricionistas e pessoas da área da saúde. E é muito interessante porque você fecha todo o conteúdo, né? Porque você tem a parte teórica e a parte prática, né? Então você trabalha os dois lados e é muito gratificante quando você vê as pessoas pegando receitas e levando para casa e querendo mudar as suas vidas a partir daquilo que foi trabalhado, né? Então é isso realmente é bem gratificante para nós profissionais da área da saúde. Hoje nós vamos trabalhar sobre alimentos funcionais, né? Vocês já devem ter escutado falar, esse é um alimento funcional, esse alimento funcional melhora a parte cardiovascular. Então, a gente está num período histórico onde os alimentos funcionais estão sendo muito utilizados para evitar as doenças e também em vista das doenças já estabelecidas, tá? Agora vamos entender um pouquinho sobre o que são esses alimentos funcionais, né? Só que não está indo para frente, Sheila. Ok. Então eu vou passar para o outro slide, porque é o que eu já ia falar. Sim. Bom, foram feitas pesquisas, né, no mundo inteiro para tentar entender quais são as maiores preocupações a nível mundial, né? E dentre os assuntos que foram mais relevantes, a dieta, os fatores genéticos e a atividade física alcançaram os maiores pesos internacionais. E a dieta, dentro desses três fatores, ela alcançou um patamar máximo, como uma das maiores preocupações que as pessoas no mundo inteiro estão tendo. Mas aí, quando a gente pensa em dieta, a gente vai pensar um pouquinho e vai filosofar sobre o que Nossa, seria alimento, palestra né? Então, na Inglaterra. se você Não perguntar para esquece de várias fechar lá pessoas... para não entrar nenhum bicho. Oi? Estou vendo que eu acho que essa prateleira está envergando, hein? Acho que botou peso demais aí. Tá bem. E para a Sônia fechar o microfone, Por porque favor, tá... todos fechem o microfone, por favor. Pode E continuar. aí, quando a gente pensa sobre a questão do alimento, o que seria o alimento, se você perguntar para várias pessoas, cada pessoa vai te dizer o que é para ela o alimento. Mas o alimento, ele vem do latim, alimento, que é toda a substância utilizada pelos seres vivos como matéria de energia e que pode ajudar o corpo a realizar suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento, reprodução. Eu vou colocar para cá um pouquinho, porque senão vai ficar difícil para eu poder... Espera aí. Dá para vocês enxergarem assim? Muito bem. Ótimo. Mas para o homem, o alimento ele inclui ainda várias substâncias, né, que não necessárias para as funções biológicas, mas que fazem parte da cultura, né, como os compostos químicos, psicotrópicos, temperos, corantes, conservantes, que são utilizados no alimento. Mas o alimento ele é também uma fonte de
mobilizar emoções, né? O alimento, ele lembra momentos, lembra pessoas, né? E os cheiros nos remetem a momentos que se foram e muitas vezes não voltam mais. Então, o alimento é muito mais do que só uma substância que você vai ingerir que vai produzir energia, tá? Mas o que vem a ser um alimento funcional, que é o que nós vamos trabalhar hoje, né? Um alimento funcional, de uma forma muito simples, é um alimento que constitui vários micronutrientes, que seriam as vitaminas, os minerais, mais os compostos bioativos. Esses elementos todos juntos, eles desempenham funções muito importantes no nosso corpo, não só para evitar a doença, mas também para tratar a doença. No caso de câncer, diabetes, doenças degenerativas que nós estamos imersos a esse sistema de doenças autoimunes, né? Em doenças de cunho demencial, então nós temos uma quantidade absurda, né, de pessoas que estão adoecendo com Alzheimer, Parkinson, né, corpos de Levy e outros tipos de doenças demenciais, né? Até hoje uma paciente estava falando para mim que uma amiga dela, com 30 anos, recebeu o diagnóstico de Parkinson. Então, cada vez mais nós estamos vendo pessoas adoecerem de doenças que antigamente a gente praticamente não ouvia falar, né? Hoje, no meu consultório, todos os dias eu recebo pessoas com doenças inflamatórias intestinais, doenças graves, Crohn, que era uma doença que a gente julgava como uma doença rara, hoje em dia nós estamos tendo muito, retocolite ulcerativa, né? Então, assim, as pessoas estão adoecendo muito. Por quê? Como que as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão escolhendo seus alimentos, os exercícios que as pessoas estão fazendo, a meditação, que há pouco estava sendo abordada. Então, como que as pessoas estão vivendo na sua atmosfera diária, né? Bom, os alimentos funcionais, né, no meridiano dos tempos, a gente sabe que já existia uma concepção de alimentos funcionais lá pelo Hipócrates, há mais de 2000 anos atrás, quando ele simplesmente disse uma frase, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, há mais de 2000 anos, o pai da medicina já tinha noções muito claras, não só da importância dos alimentos na prevenção e na cura, mas também o Hipócrates foi um dos grandes, né, gênios que já também fez várias abordagens com relação ao intestino e o cérebro também, tá? Os alimentos, né, funcionais, na década mais ou menos de 1980, no Japão, o governo chamou a indústria e falou, olha, as pessoas estão tendo uma perspectiva de vida muito maior, né? Eu preciso que essas pessoas tenham substrato para viver essa vida com maior idade, mas de uma forma saudável. E aí, o que foi que aconteceu? Em 1980, o governo, junto com a indústria, elaboraram muitos alimentos e catalogaram como alimentos funcionais. Hoje, já são muito mais do que 1000 alimentos funcionais, tá? Então, o Japão foi precursor nessa concepção de que o alimento poderia prever a doença e tratar a doença, tá? No Brasil, hoje, a gente tem, pela Anvisa, uma quantidade muito grande também de alimentos funcionais. A soja é um desses alimentos funcionais e são todos eles catalogados pela Anvisa. Se você entrar no site da Anvisa, você vai conseguir ter acesso a esses alimentos. Eu trouxe alguns países que defendem a ideia
e catalogaram alimentos como alimentos funcionais. Então, nós temos a Austrália, Brasil, o Canadá, Estados Unidos, Japão, a União Europeia, tá? Que todos esses países eles têm uma quantidade muito grande de alimentos catalogados como alimentos funcionais, tá? Os principais compostos funcionais investigados pela ciência são alguns que eu trouxe. Tem muito mais do que isso que eu trouxe só os principais. As isoflavonas que a gente vai tratar semana que vem, tá? Que tem uma ação estrogênica, reduz não só sintomas de menopausa, mas também anticâncer. A isoflavona do alimento, não a isoflavona encapsulada, que são duas coisas distintas, tá? São a soja e seus derivados. Obviamente, a soja orgânica, porque a gente sabe que a soja transgênica, ela tem um dos elementos dentro dela é o glifosato, tá? Que são os próprios agrotóxicos, né? É um dos agrotóxicos que mais são utilizados aqui no Brasil, um dos agrotóxicos que é altamente tóxico, produzido em larga escala e proibido por vários países, inclusive pela União Europeia, tá? Enfim, nós temos a proteína da soja, tá? Que ela é muito utilizada como fitoesterol para redução do LDL, tá? Nós temos o ômega, tá? O ômega 3, que é utilizado em grande quantidade, não só pelo alimento, mas utilizado também em termos manipulados para a utilização de aumento do HDL e redução do LDL. Nós temos as catequinas, né? Nós temos a principal forma de catequina é o chá verde, o licopeno, que é um dos funcionais mais utilizados e mais estudados para o câncer de próstata, tá? Não só para prevenção, mas também para tratamento do câncer de próstata, tá? E a forma mais biodisponível do licopeno no tomate é a forma de molho. É ele aquecido e na forma de molho. Tá? Nós temos a luteína, a zeaxantina, tá? A gente usa demais a luteína para tratar as neuropatias diabéticas, né? Que ele vai perdendo a visão, vai perdendo várias condições periféricas, e a visão é uma delas, e a luteína a gente usa bastante, o McBerry também a gente usa, que já está estabelecido também como alimento funcional. Nós temos os flavonoides, que são hiperutilizados, tá? Como anticâncer, a soja entra também, mas aí entra as cerejas amargas, as frutas cítricas, né? As berries entram também, as fibras solúveis e insolúveis, tá? Nós entramos também com os prebióticos, a inulina, as lignanas, o tanino, né? E desses alimentos funcionais, eu trouxe alguns hoje para a gente discutir. Mas essa historinha que eu vou contar para vocês é muito importante para vocês entenderem aonde as fibras elas entram para prevenção de várias doenças, gente, várias doenças. Então, assim, dois pesquisadores, né, fantásticos, mais ou menos em meados de 1950, um deles é o pai foi o cara que descobriu um dos cânceres absolutamente terríveis, com prognóstico ruim, que é o linfoma não Hodgkin, tá? O nome dele é Burkitt, porque esse linfoma antes era chamado linfoma de Burkitt, e depois ele passou a ser chamado como linfoma não Hodgkin. Ele é muito agressivo, tá? Tem um prognóstico muito ruim, mas o que foi que o Parsons e o Burkitt foram para a África descobrir? Eles foram estudar câncer lá, eles não foram estudar
fibras, nem nada disso. Eles foram estudar câncer. E quando eles chegaram lá, eles falaram, peraí, essas pessoas não têm doenças inflamatórias intestinais que nós temos nos nossos países. O que é que eles fazem de tão diferente que eles não têm essas doenças? Que doenças inflamatórias intestinais? Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável. Eles não têm essas doenças. E aí eles foram investigar a forma que esses povos viviam, o que eles comiam. Nós temos uma recomendação internacional de consumir, hoje, até 35, mais ou menos, gramas de fibra por dia. No final, eu coloquei um resuminho que vocês vão verificar quanto que vocês têm que comer de fibra para bater essa quantidade. É bastante coisa. E aí eles foram observar o que os africanos comiam, qual era o modo de vida deles. Bom, eles caçam, né? Mas eles não comem nada que é industrializado, eles não comem nada que é refinado. Eles comem o quê? Os tubérculos, aquilo tudo que sai da terra. E no final das contas, eles comem 150 gramas de fibra por dia. A maior parte da população brasileira não come 10 gramas de fibra por dia. Então, aí eles conseguiram entender por que é que esses povos não desenvolvem as doenças inflamatórias graves intestinais que nós temos, infelizmente, em alto crescimento no mundo e principalmente aqui no Brasil. Tá? Mas o que são fibras alimentares? Vocês têm ideia do que é fibra alimentar? Um exemplo do que é fibra alimentar? Vocês têm essa ideia? Fibras alimentares, na maioria dos casos, são designadas não digeríveis pelas enzimas. Então, nós temos várias enzimas que fazem a digestão de tudo aquilo que a gente come. Então, nós temos as lipases, né? E outros tipos de enzimas que nos ajudam no processo da digestão dos alimentos que a gente come. Essas fibras também são extremamente importantes para a nossa microbiota intestinal, porque elas servem de substrato, ou seja, de alimento para essas bactérias probióticas, tá? Mas elas realizam inúmeras funções. Através dessa fermentação dessas fibras, as bactérias produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que são acetato, propionato e o butirato. E esses ácidos graxos de cadeia curta fazem maravilhas dentro do nosso corpo, tá? As fibras também, elas atuam no processo de saciedade, no processo de limpeza, né, do nosso sistema. Enfim, elas têm várias funções, tá? Nós temos fibras solúveis e fibras insolúveis, né? Raquel, Fibras insolúveis, uma pessoa elas... está perguntando se são os vegetais verdes que têm as fibras, porque eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que são fibras. Tá. Então, de uma forma muito... Vou tentar resumir de uma forma muito simples. Tudo aquilo que é a parte externa que recobre os vegetais, normalmente elas têm a parte da fibra insolúvel, que são fibras que elas não são, nenhum dos dois tipos são degradadas pelas enzimas do nosso corpo. Nós não temos enzimas que degradam as fibras. As fibras, elas vão executar funções de limpeza e funções de alimentar a nossa microbiota intestinal. Então, onde estão? Na casca das frutas, dentro das frutas, nos vegetais verdes, nos integrais que nós comemos, tá? Nas castanhas, tá? Então, tudo isso tem fibras, nas sementes que a gente come, tudo isso é fibra, tá? Os tubérculos, boa parte dos tubérculos, eles têm o amido resistente, que é um amido que passa pelo sistema digestório sem ser inativado por enzimas e vai servir de substrato para bactérias intestinais. Elas se alimentam, fermentam
e produzem os ácidos graxos de cadeia curta. Para vocês terem uma ideia, um dos ácidos graxos de cadeia curta se chama butirato, tá? Agora, cientificamente foi comprovado que o butirato, que então as bactérias comem, fermentam nesse processo e elas produzem esses ácidos. O butirato, ele reforça a nossa barreira intestinal e a nossa barreira hematoencefálica, comprovado cientificamente. Então, nós temos uma barreira no cérebro e temos uma barreira no intestino. Por quê? Porque não pode, tudo que eu como não pode cair na corrente sanguínea. Então, eu tenho uma barreira. O que reforça essas junções da barreira do intestino e da barreira hematoencefálica é o butirato, que é produzido pelo quem? Pelas bactérias intestinais, através da fermentação das fibras. Vocês conseguiram entender um pouquinho? Aveia, beta-glucana, fibra, tá? Nós temos também, ó, se você for pensar, celulose na casca da fruta, as nozes também têm hemicelulose, farinha de trigo integral, sementes, centeio, soja. Então, elas têm a capacidade de acumular água, as fibras solúveis, formam um gel, e esse gel tem milhões de benefícios para o nosso organismo. Um deles, saciedade e emagrecimento. Tá? Vamos lá. Ixi. Deixa eu pôr isso para baixo, porque eu acho que eu mudei de lugar. Isso daqui está atrapalhando mudar. Não tá andando a apresentação, por que será? Até agora foi muito bem. Estava andando tranquilo agora. Agora não deu. Agora Deixa eu foi. voltar. Então, quando a gente pensa em trabalhar alimentação de bactérias intestinais, a gente tem que pensar o seguinte, que cada grupo de bactérias que a gente tem no nosso intestino, que elas produzem uma infinidade de substâncias, né? Elas produzem vitaminas, minerais, além desses ácidos graxos de cadeia curta, que mobilizam todo o funcionamento do meu sistema, não é só intestinal, enzimático, hormonal, neurotransmissores, tá? Então, elas fazem uma produção muito essencial para a gente. Mas cada grupo de bactéria come um tipo de fibra. Então, eu tenho inulina, eu tenho fós, tá? Eu tenho uma série de tipos de fibra, beta-glucana, o psílio, a pectina, as gomas, tá? Então, eu tenho que ter uma alimentação muito diversificada para poder conseguir alimentar e manter em equilíbrio essas bactérias intestinais, tá? A maior fonte da beta-glucana é a aveia, tá? O farelo da aveia é a maior fonte. Mas, assim, a gente tem na ervilha, na cevada, no feijão, na linhaça, na soja, tá? Uma das boas fontes de pectina é a maçã, tá? A maçã. E outra coisa muito legal para vocês, que eu vou explicar, que eu acho interessante, relevante explicar. Sabe aquela parte branca do maracujá que normalmente as pessoas jogam fora? A branca, aquela partezinha branca de dentro do maracujá. Tirou os carocinhos, ficou aquela partezinha branca. Aquilo lá é pura pectina. O que você pode fazer com ela? Colocar no liquidificador com um pouquinho de água, bate, ela vai virar um gelzinho e você congela. Congela, faz um pedacinho, coloca na forminha de gelo e você utiliza isso, vai tomar um suco, vai fazer uma geleia, vai fazer um mingau e você enriquece com pectina tudo aquilo que você for comer. E ainda preserva o meio ambiente, porque você não está descartando uma série de alimentos que você pode estar consumindo, você está descartando. Bom,
E aí, quando a gente vai entender um pouquinho sobre o intestino, sobre o nosso cérebro, sobre essa conexão toda fantástica que existe, a gente tem que pensar que o intestino, como eu acabei de falar, produz uma série de substâncias, né? Então, produz neurotransmissor, por exemplo, a serotonina que é produzida no intestino, ela é utilizada para a mobilização intestinal, para utilizar o processo de ativação da motilina, da motilidade intestinal, tá? Essa serotonina do intestino, ela não sobe para o cérebro, mas se o meu intestino estiver bom, eu como triptofano, que entra numa cascata de produção do 5-HTP, e o 5-HTP, sim, com o intestino bom, ativa as minhas microglias no cérebro, que fazem a limpeza e a manutenção do meu sistema nervoso central. Bom, dentre as principais funções da minha microbiota intestinal, ela tem N funções, gente. O que eu estou dizendo, o grupo de bactérias intestinais que eu tenho. Eles entram, essas bactérias, quando elas têm alimento, elas começam a fermentar. E elas produzem vitamina K2, vitamina B12, B1, B2, B3, B5, B6, B9, biotina. Então, vocês conseguem entender a importância de todas essas bactérias estarem sendo alimentadas para produzirem para o meu organismo toda essa fantástica produção endógena, né? E ela também, as bactérias, elas estando alimentadas, elas também são responsáveis pelas enzimas digestivas, as lactases, proteases, tá? Nós também, na nossa microbiota intestinal, como eu falei, nós temos a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. E eles fazem todo o show, trabalham o meu sistema imunológico, trabalham essa produção a própria produção que eu tenho de enzimas digestivas, todo esse processo se dá através dessa fermentação bacteriana. Quando eu subo aqui o negócio, eu percebo. Quando eu subo, aí ela não desce. Quando eu subo com esse negocinho aqui. Bom, o termo probiótico, tá? O termo probiótico é de origem grega, tá? E significa para a vida. Inicialmente, o termo probiótico foi proposto para descrever compostos ou extratos de tecidos capazes de estimular o crescimento microbiano. Então, por exemplo, o próprio kefir, a gente sabe que os gregos já utilizavam, os romanos já utilizavam para ir para a guerra. Então, a gente já sabe que isso já ocorre há muito, muito tempo, né? E eles utilizavam porque eles sentiam que o corpo deles ficava mais forte quando eles usavam esses alimentos fermentados. Os probióticos, eles podem ser por alimentos, né? Então, eu uso kombucha, eu uso o kefir, eu uso os fermentados, os relishes, os próprios tem a própria fermentação do tempê, que é fantástico, um alimento fantástico. Tem o próprio miso, que é um alimento fermentado também, muito incrível. Ou eu posso também usar probióticos manipulados, tá? Então, eu estou colocando essas duas formas para vocês conseguirem compreender. Mas se destina a um elemento que você está consumindo e que tem uma forma de crescimento microbiano que foi estimulado de alguma forma, tá? Ou por forma de fermentação, ou se fez em laboratório por outros tipos de manipulação. Bom, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de micro-organismo com propriedades probióticas. Esses nomes, todos eles foram mudados, tá? Nós temos uma nova
um novo nome que foi dado para cada um desses tipos de cepas, tá? Então, a gente tem os lactobacilos, bífidos, a gente tem uma quantidade muito grande hoje de probióticos que a gente manipula, a quermância que entrou no Brasil, né? E esses são os mais comuns que são utilizados. Os prebióticos são as fibras. Essas bactérias, não tem lógica você utilizar o probiótico sem dar... É o quê? É fibra. Bactéria probiótica come fibra, tá? E os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis, tá? Que afetam beneficamente o hospedeiro, quem? Nós, a priori nós, né? Fazendo com que a gente consiga produzir uma quantidade muito grande de elementos, né? Ácidos graxos, e que esses ácidos graxos vão fazer com que toda a nossa síntese endógena seja produzida de forma a equilibrar o sistema todo nosso do organismo. Essas fibras, elas têm grande atuação, né, no nosso sistema. Os simbióticos é a junção dos probióticos mais os prebióticos, tá? Então, é a fibra mais a bactéria. Então, os dois juntos se denomina de simbióticos, tá? O amido resistente, a gente já sabe, amido resistente, ele vem sendo trabalhado desde que a doutora Heloísa Helena, da USP, trabalhou e descobriu na fazenda dela a importância do amido resistente na produção, principalmente do butirato. O amido resistente é definido como uma soma do amido dos produtos da sua degradação, dos quais não são digeridos e não são absorvidos no intestino delgado. Eles vão para o intestino grosso, onde são fermentados pelas bactérias intestinais, gerando uma série de substâncias fantásticas. Hoje, esse amido resistente, você nem precisa ter todo esse trabalho de ficar preparando a biomassa. Hoje a gente come a farinha da biomassa, você pode consumir até a banana verde, né? Foi descoberto há pouco tempo que até a banana verde ela produz mais butirato no intestino até do que a própria biomassa de banana verde. Bom, os benefícios do amido resistente, ele está exatamente na produção, ele aumenta a produção de espécies como bífido, clostrídeos, eubactérias, bacteroidetes no intestino grosso, tá? Principalmente no cólon, e essas bactérias em grandes quantidades produzem uma chuva de minerais, né, como magnésio, né, o próprio cálcio, né? E também melhora a absorção de tudo aquilo que você vai estar comendo. Por exemplo, o bífido e os lactobacilos, eles são responsáveis por melhorar a absorção no intestino delgado do alimento que a gente come, né? Então, nós temos os sítios de absorção no intestino delgado e essas bactérias, em grande quantidade, elas ajudam a melhorar a biodisponibilidade desses nutrientes dentro do nosso corpo. Aí eu trouxe aqui falando um pouquinho sobre o sorgo, gente. O sorgo foi um alimento que era utilizado para a alimentação do gado. Depois se viu que era um alimento riquíssimo em antioxidantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar o sorgo juntamente com a Embrapa, né? Eu desenvolvi um macarrão com sorgo juntamente com a Embrapa. Minha casa ficava lotado de sacas e sacas de sorgo. Nós temos uma quantidade muito grande de sorgos, cada um com uma composição distinta, cada um com uma quantidade de antioxidantes distintas também, tá? É um alimento riquíssimo, riquíssimo em antioxidantes. É considerado o quinto cereal mais importante do mundo. Está disponível, eu estive em várias lojas esses dias e eu sei que existe o sorgo não só
como grão, mas como farinha. Então, as pessoas têm acesso, mas muitas vezes não sabem o que fazer. O grão do sorgo, você lavando, higienizando ele adequadamente, você cozinha ele, tá? Na água, e você descarta essa água e esse grão ele fica molinho. Precisa cozinhar por horas, porque ele é um grão muito duro. E aí você pode fazer salada com ele. Então, você pode colocar erva doce trituradinha, você pode colocar nozes, pode colocar alho poró, limão, azeite, você faz uma bela de uma salada. E a farinha do sorgo você pode utilizar para fazer pão, para fazer um bolo, você pode utilizar para fazer um waffle, uma panqueca, tá? Ela é sem glúten, tá? E é riquíssima em antioxidante, tá? Isso daqui é só para vocês entenderem um pouco da capacidade de combater os nossos radicais livres do corpo, que é a capacidade antioxidante que tem no sorgo. Então, a gente respira. Então, a gente leva para o nosso corpo uma quantidade muito grande de radicais livres. Esses radicais livres, eles são importantes à vida, mas eles também, em grande quantidade, podem causar muito estrago no nosso corpo, como câncer, por exemplo, tá? Então, é importante a gente, principalmente quando a gente vai envelhecendo, consumir uma quantidade grande de antioxidantes. E o sorgo, se você for ver, ele só perde para o açaí e para o cacau. Ele tem uma quantidade muito relevante de antioxidantes. Então, seria interessante a gente começar a inserir, sendo um alimento extremamente barato, que servia de ração, a gente começar a inserir na nossa vida, devagarzinho. Eu tenho aqui em casa, eu coloco nas panquecas, eu coloco no waffle que eu vou fazer, e ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Aqui é a composição dele, a tabelinha nutricional dele. Então, ele tem uma quantidade boa de proteínas, de fibras, vitaminas, magnésio, fósforo, cobre, ferro. É um alimento muito rico, tá? Água. Se eu consumo fibras, eu preciso beber muita água, tá? Porque se eu não consumir, vai parar tudo. Porque lembra que eu expliquei que a fibra solúvel, ela puxa a água, infla e forma gel. Se eu não bebo muita água, o que vai acontecer com essa fibra? Ela vai parar. E aí vai me dificultar o meu trânsito intestinal, em vez de ajudar e melhorar. Por isso que tem pacientes que, às vezes, iniciam com uma ingestão de fibra, mas não bebe água. E aí o efeito não é benéfico. Por quê? Porque essa fibra ela não acaba tendo a função que ela deveria ter num organismo onde tem uma quantidade boa de água. Eu vou terminar com uma frase. Vocês sabiam que têm o privilégio de viver de modo que a mente possa estar o tempo todo... Espera aí, deixa eu puxar aqui para aqui, senão eu não consigo enxergar. O tempo todo, perfeitamente sob o seu controle? Aprendam a preservar o corpo com vida e saúde e serão capazes de controlar a própria mente. Então, o poder de mudança está nas nossas mãos. O poder de ir e vir também está nas nossas mãos. Você vê muito hoje pessoas de 90, 100 anos absolutamente sem nenhum tipo de doença. Mas quando você vai ver como que essas pessoas vivem, como essas pessoas se relacionam com o outro, o grau de estresse dessas pessoas, os exercícios que as pessoas fazem, físico, e próprio exercício de se distrair, de ter prazer, gratidão pela vida, alegria de sentir o ar, de sentir o outro, tocar na mão do outro. Essas pessoas vivem muito por conta de todo esse complemento de coisas, né? Então, é importante a gente estar consciente na vida, para que a gente possa realizar escolhas conscientes na vida. Agora eu estou aberta para
perguntas. Raquel, estão falando aqui para você deixar o seu contato, viu? Vou passar meu contato. Como que eu faço, Sheila, para passar? Bom, as pessoas que eu tenho nos grupos eu posso colocar. No chat? Eu ponho aqui no chat agora? Aqui no chat. É. Coloquei. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de discutir alguma coisa, né? Você quer iniciar? Como você pode mudar a sua vida com coisas rápidas do dia a dia? Como você pode fazer um café da manhã melhor? Como você pode adicionar mais fibras à sua vida? Vocês gostariam de saber? Com certeza. Por Sim. exemplo, uma coisa muito simples. Muito simples. De manhã, muitas vezes eu pego um bowl, não é uma vasilhinha, né? Nessa vasilhinha eu coloco meu leite vegetal, tá? Eu coloco nessa vasilhinha um pouquinho de psyllium, um pouquinho de... eu tenho aqui, vocês querem ver a farinha de biomassa que eu comprei? Maravilhosa. Eu vou pegar para vocês verem, espera aí. Vou mostrar para vocês exatamente como que eu faço. Não faço todo dia, porque cada dia eu como um padrão diferente de coisas, até porque se você tem que alimentar bactérias, não adianta você comer todo dia a mesma coisa. Então, eu pego uma vasilhinha, eu coloco a minha farinha de banana verde, que eu vou colocar... Olha, que maravilhosa que ela é. Por que eu estou falando que ela é maravilhosa? Normalmente você compra a farinha de banana verde ou a farinha de biomassa, ela é areenta, parece que você está comendo areia. Essa não, ela é macia, é uma delícia. Eu vou mostrar, vou mandar a foto depois da embalagem para a Sheila postar para vocês. Eu utilizo essa farinha de casca de uva, tá? Eu coloco aproximadamente uma colher de sopa dela, tá? Ela é um antioxidante fantástico, tá? Você compra pela internet, ela é orgânica. Eu coloco meu psyllium, que é uma fibra solúvel, fantástica. Coloco a minha proteína vegetal, tá? E aí eu coloco ou teff, ou sorgo, ou coloco quinoa, amaranto, alguma coisa do gênero, um pouquinho. Jogo meu leite vegetal, mexo, e aí eu coloco frutas em cima. Às vezes eu coloco fruta vermelha, às vezes eu coloco maçã, às vezes eu coloco um mix de frutas, e aí esse é meu café da manhã. Tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia de uma coisa que você pode fazer. Às vezes eu não faço isso, às vezes eu bato ovos e aí eu coloco um monte de frutas e sementes nesses ovos, tudo picadinho, pequenininho. Quando eu tiro, eu faço tipo, ele sai que nem uma panqueca. Aí ele sai que nem uma panqueca. Eu ponho uma grade em cima da outra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu fazer. Oi? Quem quer fazer pergunta? Que eu estou escutando. Tá ligado. Pode Mano. fazer.
Estou aqui para ajudar vocês. Pode fazer a pergunta que vocês quiserem. E aí eu ponho uma grade alta do fogão, uma em cima da outra, então fica mais altinha a panela. E aí eu coloco esses ovos batidos lá e tampo. Ela fica que nem um omeletinho. Em cima dele eu coloco canela, bastante canela, e eu como. A Carla está perguntando, para quem faz jejum intermitente, se pode terminar esse jejum comendo o que você está falando. Entendeu? Pode sim. Perfeito, pode fazer sim. Perfeito. Ela está fazendo jejum do quê? Jejum intermitente. 16 horas, 18. Carla, você não quer falar? Fala com a Raquel. Tá, pode fazer sim. É um excelente alimento, vai alimentar sua microbiota intestinal, você vai conseguir emagrecer mais rápido, você vai dar para o seu corpo saciedade precoce, vai reduzir muito a ingestão da quantidade de calorias. Oi, Raquel. Oi, a Carla. Espero que você esteja me ouvindo bem. Boa noite, eu querida. comecei... Estou te ouvindo, sim. Boa noite. Eu comecei, assim, bem aos poucos, devagar, né? E, na verdade, eu agora tenho parado por volta das 18h30, às 19h, e volto só no dia seguinte, por volta das 10h30 ou 11 horas da manhã. E eu tenho me sentido muito bem disposta, sabe? Isso realmente mudou o meu jeito. Só que eu entendo que eu não tô conseguindo ter colocar depois nos momentos em que eu vou comer exatamente esses alimentos, depois que eles vão me deixar saciada. Então, é isso que eu tô achando que eu tô fazendo de errado, né? Então, por isso que eu perguntei se depois eu posso, porque como você comentou no café da manhã, como é que eu trago isso dentro do jejum, os alimentos funcionais, entendeu? Essa que assim, é a minha dúvida. Então, você pode inserir, eu diria que para você a melhor coisa é você inserir lentamente, porque você tem que ir percebendo como o teu organismo vai lidar com cada um desses alimentos que você vai ingerindo, tá? O que vai acontecer a priori, segundo o que a gente tem de experiência em consultório, você vai ter uma saciedade muito grande, né? Então, se você faz na janela, você faz 3 refeições, você vai começar a fazer 2, não consegue comer tanto. Mas você vai estar ingerindo uma quantidade de nutrientes muito relevante. Tá? Ok, obrigada. Nada, querida. Que isso. Boa sorte. Eliana, você quer falar alguma coisa? Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Raquel. Boa noite, Obrigada. querida. Boa noite, boa noite. Quando você falou do maracujá, da pele, eu fiz durante muito tempo uma farinha de casca de maracujá. Você já ouviu falar? Já. E ela tem valores como esses que você está dizendo? Ela é Então, na nutriente. verdade, a farinha de maracujá, da casca dessa parte da pectina do maracujá, tem vários estudos com relação ao diabetes, né? Sim, foi por Vários isso que eu estudos. fiz. Redução da glicemia, redução da Então, glicada, redução da glicemia em jejum. Oi? então, eu fazia para minha sogra. Eu assava um pouquinho, né, na casca, e daí batia, ficava uma farinha mesmo. Quer dizer, mas a função é mesmo só para diabetes. Então, da farinha, o estudo que a gente sabe que existe mesmo é com relação à redução da glicada.
Eu nunca li nada com relação a colesterol. O que a gente mais lê sobre colesterol é o fitoesterol mesmo, é a soja, que tem a maior função de redução do LDL. E ela também ajuda no aumento do HDL, né? Então, o HDL é o colesterol que ele vai lá na artéria, pega o LDL, pega a quantidade desses colesterols que estão em demasia, leva para o fígado para ser metabolizado. Então, reduz bastante essa quantidade de risco, né, cardiovascular, arteriosclerose e tudo mais. E tem vários alimentos que sobem o HDL, né? Então, a gente sabe que os flavonoides, né? Então, o cacau, o próprio abacate. Então, tem vários tipos de alimento que ajudam na subida. O meu agora, A o Helena meu está HDL era perguntando, 105, o meu HDL, né? São os alimentos que se consome, ele sobe muito o HDL, né? Então é muito importante, mas isso que você falou do maracujá é legal também. E a forma do Raquel, gel também. a Pode Helena falar. falou que não gosta de soja, que dá para substituir por outra coisa. A soja, mas está falando na substituição com relação ao quê? A fibra? Não sei, ela perguntou que ela não, se pode substituir a soja por outra coisa, porque ela não gosta de soja. Agora, não sei qual é o objetivo. Então, na verdade, assim, as leguminosas, elas têm função muito similar, né? Então, você tem o grão de bico, você tem a lentilha, você tem a ervilha, você tem o grupo dos feijões. Se você comprar na forma de tempê, ele praticamente dobra a proteína, né? Então, o tempê, na verdade, são plaquinhas que você compra nessas casas de oriental e normalmente fica no freezer. Então, é uma plaquinha. Eu cheguei a fazer aqui em casa há muito tempo. Só que você tem que importar o fermento. Não existe fermento no Brasil. Então, meu marido tinha criado uma estufa para mim. Eu importava o fermento. Você deixa a leguminosa muito tempo de molho, vai trocando a água. Você extrai a película dela, seja do grão de bico, seja da soja. E aí você pega o saquinho e faz um monte de furinho no saquinho, coloca a leguminosa lá dentro com o fermento. E aí você põe na estufa e ela fica 3 dias na estufa e ela faz toda aquela placa em volta que é a fermentação. E aí ela fica uma plaquinha mesmo dura, você tem que cortar em cubinhos, né? E aí normalmente eu faço um acebolado com gengibre, jogo ela e como, né? Você pode usar várias formas, né, de leguminosa para beneficiar o seu metabolismo, né? Você pode usar em forma de pasta, como o próprio o hummus, né? Você pode fazer hummus de feijão azuki, hummus de soja, para quem come soja, põe uma erva lá no meio. Então, você pode utilizar, você pode fazer hambúrguer, né? Você pode fazer quibe de forno. Nós estamos numa época que não dá para consumir carne como as pessoas consumiam, tem que reduzir mesmo a carne, entendeu? Então você pega, vai fazer um hambúrguer, põe berinjela no meio, põe cogumelo no meio, põe um feijão. Eu fiz, você viu aquele dia que eu fui, não foi, Sheila, que eu fiz Foi, brownie de feijão? foi. Ninguém acreditou. Foi a coisa mais incrível. Só de falar que era de feijão já não dava vontade de comer, mas quando a gente come é absolutamente delicioso. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer, sabe? Que são fáceis. Você vai fazer, você tem 1 quilo de carne.
você fraciona isso várias vezes, põe um pouquinho de carne, aí você faz um mix de ervas, aí você coloca um cereal, então você pode usar, sei lá, uma aveia, você pode usar, ah, não, vou usar uma quinoa, coloca uma quinoa lá no meio, põe um pouquinho de feijão, põe um pouquinho de shiitake no meio, pronto, você fez um hambúrguer delicioso, você fez um bolo de carne no forno delicioso, todo mundo vai comer, vai amar e nem vai saber que você economizou muito e beneficiou toda a família com um alimento super rico e que vai ajudar as pessoas a não terem uma exposição tão grande à carne como as pessoas estão tendo. A carne, ela é um problema, principalmente a carne vermelha. Tem uma quantidade muito grande de cânceres ligado à carne vermelha, né? Então, é uma digestão mais difícil. Quando essa digestão não é completa, eu tenho uma fermentação de bactérias patogênicas em cima da carne, elas geram metabólitos que geram uma inflamação sistêmica no meu organismo. Então, assim, a gente precisa reduzir a carne, gente. Precisa utilizar outros meios de construir os alimentos que a gente está utilizando. A Eliade está falando que se reduzir a carne, vai reduzir a massa magra. Como lidar com isso? Não vai. Assim, o que você precisa reduzir, que nem o INCA, que é o maior órgão de pesquisa de câncer que existe, ele fala que se você comer mais de 300 gramas de carne vermelha por semana, tem uma infinidade de cânceres relacionados, tá? Isso é um fato. Agora, reduzir a carne vermelha, você vai perder a massa magra? Não, não. Você precisa de proteína biodisponível, né? Então, você tem vários tipos e meios de proteína, né? Então, você tem a proteína que são as leguminosas, você tem a proteína do peixe, você tem a proteína do frango. Eu não disse para tirar o frango, eu não disse para tirar o peixe, para reduzir a carne vermelha, tá? E você tem as proteínas veganas também, que em termos de biodisponibilidade, em termos de músculo, ela é tão boa quanto as que são de carne, a que são de leite, ela é tão boa quanto. Alguém mais tem alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode, É amor. Patrícia. Obrigada. Eu tirei a farinha de trigo, então no café da manhã eu faço uma crepioca, né? A tapioca batida com ovo caipira, e coloco uma misturinha, que é uma misturinha que tem um golden milk, coloco também um pouquinho de farinha de amaranto, enfim, um mix de farinhas. Agora, para não fazer todo dia com tapioca, você tem alguma sugestão para substituir? Sim, você poderia utilizar essas farinhas, por exemplo, como você pode utilizar a zaia, o teff, o sorgo, né? Pode colocar psyllium no meio, sementes. Você pode fazer forma de panquequinha com banana. Põe banana, amassa, ovos, põe a proteína, põe um pouquinho de fermento, ou nem coloca fermento se não precisar, sobe a gradezinha do fogão, e aí você tampa, ela vai ficar uma panqueca. Eu tenho até a foto da minha, eu vou pegar ali para você ver. A foto da panqueca que eu faço de manhã. Aí, o que eu faço em cima? Ela fica alta assim. Aí eu pego, coloco em cima um pouquinho de pasta de castanha, que eu mesma faço. Se vocês quiserem, um dia a gente pode ir para a cozinha para fazer algumas dessas coisas. Ou a gente podia marcar um dia para fazer café da manhã na cozinha, tá? A Sheila que manda aí. O que a Sheila determinasse, a gente pode fazer. Mas eu acho que ia ser uma coisa legal, a gente fazer, sei lá, 2, 3 receitinhas de café da manhã, tá? E dá para você fazer, fica uma panqueca enorme. Você pode fazer o quê? O waffle. Então, você faz um waffle, você pode colocar legumes no meio, e para quem come queijo, pode colocar queijo com legumes. Então, fica o quê? Uma massinha de waffle,
no meio legumes com queijo e em cima o afo. Então você morde, puxa tudo aquilo, é simplesmente delicioso, entendeu? E Mas aí você na massa vai farinha? Vai farinha de trigo? Não. Não Não, vai. não, eu não uso Não vai. trigo para Você nada, eu não não usa. uso, Tá certo, tá, não, que eu também não. Tá bom. não uso E a pasta trigo de há amendoim, ela trocentos anos. Então, assim, Dá licença, eu vou falar com vocês, por favor. É a mesma coisa que a Patrícia falou que faz, só que eu faço com aveia. Eu coloco pode fazer, aveia pode fazer. Só e, que sempre e rodeando. sim, aveia e canela. Não coloco Ótimo, nada, não coloco açúcar, nada. É só o açúcar da banana amassadinha. ótimo. E com sempre banana. faça o rodízio. Então, uma hora eu uso aveia, uma hora eu uso quinoa, uma hora eu uso amaranto, uma hora eu uso teff. Obrigada, Raquel. Imagina, queridas, estou aqui para Bom, isso. Raquel, eu acho que a gente vai marcar outros encontros. Já temos um para a semana que vem, né? Que você vai falar sobre a soja, né? Na terça. Na terça-feira que vem, outro encontro que você vai falar sobre a soja e aí a gente vai vendo o que a gente pode fazer, né? Então, nesse encontro da soja, vai ser bem interessante, porque, na verdade, assim, nós vamos discutir um pouco a questão da soja, mas nós vamos fazer receitas, eu vou fazer receitas. Então, vai ser interessante, porque você vai sair um pouco da teoria e entender como você pode utilizar aquilo na tua casa também, de uma forma segura. Tá? E aí, pessoal, vocês acham que podemos encerrar? Nossa, ótimo. Tudo bem? Bom, Raquel, então você quer fazer o encerramento? Então, para mim, assim, foi muito legal poder estar aqui com vocês. A semana que vem eu aguardo todas nós juntas com essa energia maravilhosa, deliciosa, e que na construção dos saberes, na construção de um novo padrão de vida, é muito importante saber, né, que todas nós juntas fazemos tudo isso ser melhor. Não sou eu, não é a Sheila, mas todas nós juntas fazemos esses saberes que foram mobilizados gerar uma vida melhor, com mais saúde, né, com mais autocontrole, né? É isso que eu desejo para vocês, para todas nós. E uma boa noite gostosa, com sono gostoso, e amanhã despertar um dia novo para começar a fazer as mudanças. Muito obrigada, Raquel. Obrigada a todos. Então, vamos Obrigada, encerrar. Raquel. Obrigada, Sheila. Raquel. Obrigada, professora Tchau, Sheila. tchau. Tchau. Obrigada a todos. Até semana que vem. Até. Tchau. Obrigada, boa noite.